E aí, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Mostra de Cinema e Fé, Amor Sem Fronteiras. Agora a gente vai dar início ao seminário A Poesia Não é um Luxo. Eu sou Anty Ribeiro, pesquisadora e membro da equipe de curadoria do IFé. E hoje aqui a gente vai falar de poesia, né? A IFé, nessa mostra e na nossa curadoria, a gente esteve muito atenta a tentar falar de amor. Eu falo tentar porque nas nossas discussões, nas nossas andanças, em todo esse processo de fazer esse festival acontecer e de dialogar com os filmes e com as convidadas, a gente chegou à conclusão de que talvez o amor seja algo impossível de se apreender, né? Impossível de falar sobre de uma forma que determine, mas ainda assim a gente resolveu continuar tentando falar sobre isso. Esse seminário hoje fala sobre poesia, e eu acho que é inegável a ligação entre a poesia e esse sentimento que a gente chama de amor, né? Seja ele o que ele significar. Temos aqui hoje duas convidadas que, em suas práticas, para nós, evocam a poesia de alguma forma. São elas, Carol Dalfarra e Mariana Souza. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui e queria que vocês se apresentassem, começando pela Carol, né? Falar um pouco de tu, falar um pouco da sua relação com o amor no seu trabalho também. Enfim, dá um alô aí pra gente. Eu sou Carol Dalfarra, sou poeta, sou rapper, sou slammer, sou de Duque de Caxias, que é a Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tende a se apresentar sempre nesse formalzão, né? Então, eu tenho buscado outras vias também de me apresentar e de dizer quem eu sou, né? Eu sou também uma mulher infinita, né? Eu sou uma mulher que aprendeu a dialogar com a solitude, eu sou uma mulher que tem minhas questões, e se tratando de fé, de amor, eu sou uma mulher que aprendi a dialogar com amor também dentro das minhas dificuldades, né, de entender essa palavra, né. Eu trabalho com a poesia marginal há muito tempo, né, hoje eu tenho buscado um outro sentido de literatura, mas comecei com rap, né, me encaminhei para a poesia marginal, e sempre tive uma poesia marcada muito pela denúncia, assim, né, pela militância, uma poesia que tratasse desses abismos sociais. E aí agora, né, faz pouco tempo, de uns 2 anos para cá, eu comecei a me entender também como não só a minha dor, né? Então eu entendi que a minha escrita poderia abordar outros temas, se não esses, né? E não digo que não seja importante, né, que eu continue abordando esses temas, mas digo também que eu posso abordar, eu posso escrever sobre amor, né? Então, eu acho que eu não posso muito dizer da minha relação com o amor na minha escrita, porque é algo que está em construção, é algo que eu venho construindo, né? E pretendo continuar construindo. Oi, gente, eu sou Mariana Souza, eu sou pesquisadora, curadora de cinema, primeiramente. Nos últimos tempos tenho me aproximado das práticas educativas e buscado esse lugar transdisciplinar no meu fazer, e entendo a relação do amor nesse meu lugar de atuação, que parte, enfim, da academia, desse campo de estudo meio científico, como um processo mesmo de, enfim, transformar essa relação com o trabalho nesse espaço que muitas vezes pede que tudo seja sistemático nesse lugar de precisão e de dado e de exatidão. E aí eu sinto muito que eu busco essa relação de afeto, primeiramente, pelas coisas que eu faço, porque eu sei que isso, enfim, se reverbera no resultado que ele vai ter, né? Então, nas minhas práticas educativas, eu prezo muito por esse lugar, inclusive, da escuta e, enfim, dessas falas que passam por esse lugar da experiência que tangencie, dentro das suas possibilidades, essas exatidões acadêmicas, né? Eu acho que isso são maneiras também da gente pensar as nossas relações, enfim, com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente está produzindo, jogando no mundo, a partir de outros atravessamentos que não
essas exatidões tão normativas, né? Acho que o amor também reside nesses lugares de, enfim, de transformação dos nossos fazeres e tudo mais. Acho que é isso para começar. É muito incrível como as falas de vocês já trazem muito do que a gente vai falar aqui hoje. A apresentação de vocês já traz muito disso, né? O nome desse espaço, A Poesia Não é um Luxo, ele vem de um texto da Audre Lorde, em que ela fala justamente de como a poesia ela não é colocada no lugar de luxo para as mulheres negras, né? A poesia ela é um instrumento de vida também, né? De continuar vivendo. Então, eu vou ler até um trechinho agora para guiar aqui os nossos caminhos e para a gente também instaurar aqui essa ligação com a apresentação de vocês, que eu acho que já fala muito sobre isso, sabe? Quando a Carol fala de que ela está no movimento de falar assim da dor, não abandonar a dor porque ela está presente, mas de se aproximar de falar de amor, se sentir bem para falar de amor. E quando Mariana fala sobre o amor como também um local de escuta e um local de atenção, tudo isso já me chama aqui para esse espaço, para esse texto da Audre Lorde. Tem um trecho que ela fala o seguinte: esses lugares de possibilidade dentro de nós são escuros, porque são ancestrais e escondidos. Eles sobreviveram e cresceram fortes através daquela escuridão. Dentro desses lugares profundos, cada uma de nós mantém uma reserva incrível de criatividade e poder, de emoção e sentimento não examinado e não registrado. O lugar de poder de mulher dentro de cada uma de nós não é branco nem superfície, é escuro, é ancestral e é profundo. Quando vemos a vida no modelo europeu unicamente como um problema a ser solucionado, nós contamos somente com nossas ideias para nos deixar livres, pois isso foi o que os patriarcas brancos nos disseram que era precioso. Mas quanto mais vamos entrando em contato com nossa consciência de vida ancestral, não europeia, como uma situação a ser experienciada e com a qual interagir, nós aprendemos mais e mais a cultivar nossos sentimentos e a respeitar aquelas fontes secretas de nosso poder, de onde vem conhecimento verdadeiro e, portanto, ações duradouras vêm. A Audre Lorde ela sempre está falando do amor nesse local de aprendizado, mas também de desaprendizado, né? De desaprender algumas práticas e se conectar com o que as mulheres negras... Aqui a gente fala mulheres porque é a abordagem da Audre Lorde, mas eu acho que isso pode se expandir para outras perspectivas, né? Falando de travestilidade, falando de pessoas que não se colocam necessariamente como homens ou como mulheres, mas de como a poesia ela tem trazido essa carga do amor como um movimento de mudança, que aqui na IFE a gente está muito interessado em falar do amor como uma atenção à mudança, a esse processo de tirar as coisas do lugar, ou às vezes até manter as coisas no lugar, né? De ter essa intuição. E aí, olhando o trabalho de vocês duas, eu percebo justamente isso que a Audre Lorde fala sobre um local mais interno e que não vem de obedecer a uma métrica, né? A Carol, por exemplo, seus versos, Carol, eles saem da métrica. A rima, ela existe, pelo menos nas coisas que eu acabei tendo contato do seu trabalho, a rima, ela existe, mas ela tem palavras que saem da rima. É inesperada onde a rima acontece, né? Para mim, isso é uma quebra da métrica também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como você lida com a métrica no seu trabalho. Não sei, porque eu fico viajando em Audre Lorde, né? Que eu tô lendo Irmã Outsider, e aí eu fico pensando em que ponto, né? E eu gosto muito como ela coloca esse trabalhar do amor e trabalhar o ódio, né? Ela não acha que seja menos importante trabalhar o ódio, né? Então, acho que são esses contrapontos, e quando a gente começa a entender o ódio e ver que ele é trabalho, a gente começa a entender onde é que tem amor e a gente não enxerga, né? Queria pontuar isso. E sobre as minhas rimas, assim como eu digo, é um movimento recente, esse movimento de me aventurar por outros, né, campos literários e ramificar minha escrita em outros saberes, né, em coisa que para mim era impossível que uma mulher negra pudesse escrever ou pudesse se interessar. Então, eu tenho feito esse movimento, né, de não trabalhar só essa dor, de tentar falar de amor. Eu lembro hoje, a primeira vez que me perguntaram assim, você não tem uma poesia de amor? Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, eu não tenho uma poesia de amor, né?
E aí eu falei, então vou escrever uma poesia de amor. E aí isso foi, sei lá, em 2017. E aí eu sentei para escrever uma poesia de amor, né? E eu não tenho esse movimento de sentar para escrever algo. Eu sou daquela que o meu processo criativo é que me toma e eu não tomo ele. E aí eu sentei para escrever uma poesia de amor e a minha poesia de amor começava: eu estou acostumada a não chorar. Né? Tipo, não tinha nada de amor na poesia, mas eu terminei convicta de que eu tinha feito uma poesia de amor, porque eu sentei para escrever uma poesia de amor, mas não tinha nada de amor ali. Então, isso ali me assustou, né? Depois de 2 anos foi que eu fui entender que não tinha nada de amor ali. E aí eu falei, por que é que não tem nada de amor aqui se eu sentei para escrever uma poesia de amor? O que é que está errado? Né? Então, eu comecei a fazer esse movimento. Essa coisa da métrica, eu sou uma poeta e sou rapper, né, também. Então, o rap, ele é um meio musical, né, com tantas dificuldades, né, de adentramento de bolha, mas dentre essas dificuldades tem esse padrão específico, né, que é aquilo que se repete durante toda a história da música, né, e que às vezes não abre espaço para uma novidade. Então, essa coisa de quebrar a métrica dentro do estilo musical rap ainda é muito complicado, né? Existem vários MCs e MCs que fazem isso, né? Mas é bem complicado. Na rima, eu percebi o quê? Que quanto mais eu me distanciava desse não falar de amor, mais eu me aproximava de uma criação de um novo, né? Mas eu me distanciava dessa não repetição de padrões, né? Mas eu me distanciava dessa preocupação estética da palavra. Então, a minha literatura e a minha escrita vão ganhando esse significado, né? Vão ganhando essa forma, que é uma forma que me distancia daquilo que foi predisposto para mim, ou pré-pensado para mim, e me aproxima de algo que eu nunca tive uma relação estreita, né? Então, eu acho que a minha não métrica em diversos momentos parte dessa não preocupação em ser algo que foi pensado para mim e logo não sou, né? E não escrevo aquilo que foi pensado para que eu escrevesse. Então, acho que eu estou tentando, assim, ao máximo, fazer esse caminho, assim, de me distanciar desse pré-pensamento, né, dessa pré-disponibilidade ao meu corpo, e aí eu vou permeando esse novo, assim, né? Eu acho que cada pessoa escreve com a sua subjetividade, né, com a sua singularidade, cada pessoa escreve algo novo e único, né? Então, eu tenho feito esse caminho, assim. E é isso, não tenho essa preocupação. Antigamente eu escrevia, né, pensando, tem que rimar. Hoje eu só escrevo, né, porque já é complicado para mim escrever sobre outras coisas, né, que não minhas dores. Então eu só escrevo. Então, dentro desse só escrever, que já é um trabalho novo todo dia, eu não tenho tempo para me preocupar com essa estética. Falando ainda sobre métrica, né? Também me baseando muito no que essa citação da Audre Lorde traz, o trabalho da Mariana Souza, e na escrita e na fala, você fala bastante sobre o sentir e não necessariamente o compreender ou organizar, né? Até os seus textos, eles quebram um pouco a métrica da crítica. Eles são quase, tem alguns textos que são quase em versos, assim. Eu sei que a poesia ali ela está presente em várias camadas, né, no sentido de ativar o sentimento, assim, falando da escrita, mas também da sua fala, do que eu acho que você tem falado constantemente sobre o espaço da crítica, inclusive, e sobre como há uma métrica ali que rege o fazer, né, e rege o circuito da crítica e da pesquisa, e esse meio acadêmico que você já falou na sua apresentação, que meio que se recusa a parte de um local de sentimento, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso no seu trabalho. É isso, eu acho muito doido, porque, inclusive, o convite para falar de poesia, eu fiquei bem, enfim, surpresa, de verdade, porque sinto que esse lugar, que essa tentativa de buscar uma poética para o meu trabalho é uma busca latente, realmente, porque sinto que também é uma maneira de escapar de tudo isso que
eu falei e, enfim, há um certo tempo, inclusive, eu não me coloco enquanto crítica de cinema, justamente porque entendo que é um lugar que eu escolhi negar, assim, dentro das minhas possibilidades e das coisas que se colocavam enquanto esperadas para mim dentro de uma perspectiva de trajetória de trabalho, de trajetória de estudos. Foi uma escolha negar esse lugar de ser crítica, ainda que eu escreva e ainda que o cinema e essas imagens todas, enfim, que perpassam o meu campo de estudo seja algo muito demarcado na minha produção. Eu escolhi negar esse lugar crítica de cinema, né? Entendendo também que os meus primeiros contatos com a escrita, eles passavam muito por uma ansiedade de entregar o que era esperado, assim, o que, enfim, parecia certo, o que parecia que dava todos os cheques, e, enfim, em algum momento aquilo parou de fazer sentido para mim, porque me causava muito mais uma insatisfação constante do que uma relação de entender que eu estava colocando naquilo um pedaço das coisas que eu realmente pensava que faziam parte da minha experiência. E aí, enfim, né, fui tentando encontrar esses espaços de compartilhamento, que eu acho que é algo que eu tento fazer sempre, assim, buscar esses lugares onde é possível, de fato, estar compartilhando de uma experiência, enfim, empírica, subjetiva, vamos chamar do que a gente quiser. Mas, enfim, que não necessariamente seja ali esse processo de estar regurgitando essas informações e essas referenciações. Por mais que essas referências, elas, enfim, né, façam parte também do nosso arcabouço teórico. Não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre não ter um arcabouço teórico, é sobre... Eu quero saber o que você pensa sobre as coisas, eu quero falar o que eu penso sobre as coisas, sabe? Eu não quero precisar estar me referenciando o tempo inteiro para que um texto meu, para que uma fala minha, ela seja importante dentro de determinados espaços. Então, o que eu tento, inclusive, levar para esses lugares de educação que eu tenho ocupado, que eu tenho atuado, é justamente tentar construir um desejo, ou alimentar um desejo, fomentar um desejo nas pessoas que estão ali comigo, participando e compartilhando daquele espaço, esse desejo de falar e de pensar sobre, enfim, as suas próprias relações com o mundo, com a escrita, com as imagens. Eu estava recentemente dando um curso de crítica e eu levei, enfim, todas as minhas referências estavam muito longe do que é uma crítica de cinema, assim. Eu ficava pensando que, poxa, eu quero saber o que essas pessoas vão escrever se eu não vou dar essa fórmula aqui exata sobre, enfim, você tem que começar apontando, enfim, tal plano, tal fotografia, tal direção de arte. E é isso, eu acho que as multiplicidades que se abrem quando você não coloca uma referência tão direta, uma fórmula tão direta, quando a gente se distancia de certas fórmulas, é muito incrível ver, assim. Eu acho que me interessa, e eu falo da escuta, e eu falo dessas práticas de olhar, e, enfim, acho que muito influenciada, e aí eu vou falar de realmente de uma referência que é muito presente na minha vida, que é, enfim, pensar a educação como um processo de libertação mesmo, de você não precisar aprender tudo, e você não precisar saber de tudo, para que, enfim, você possa falar, você possa ensinar, você possa compartilhar um conhecimento. Então, assim, entender essas relações de educação como as relações, enfim, de trocas que passam por esse lugar sensível, têm sido fundamentais, porque elas foram fundamentais para mim no meu processo de entender que espaços eu, de fato, queria construir, que reflexões e que pensamentos eu queria, enfim, botar no mundo, né? E aí acho que é muito... Não sei, a minha produção passa muito por esse desejo de escapar ao máximo, entendendo que eu estou inserida dentro desse lugar. E se já estou aqui, o que eu posso fazer para que eu não seja completamente engolida por esse lugar, sabe?
E aí acho que é muito essa relação que eu busco de ir pelo caminho do sensível para objetivar e para concretizar um pensamento, e para dizer que sim, ele é importante, tanto quanto esse texto que está dando, esse artigo científico, ou essa tese de doutorado, que, enfim, ela é tão importante quanto, sabe? Isso que você pensa, isso que você está escrevendo, dessa forma que não dialoga em nada com o que foi imposto, é tão importante quanto, sabe? Às vezes é mais importante, e acho que o segredo está, enfim, nessa volta que a gente dá nesse meio teórico também. E acho que é o que eu fico sempre tentando encontrar maneiras de fazer. Acho que é isso. É muito... Eu fiquei me perguntando, quando esse espaço foi sugerido pelo Fábio, que é o outro curador da equipe, e eu também até me coloquei no mesmo lugar de ficar me perguntando assim, caramba, o que é poesia, né? Assim, o que veio a ser a poesia, na verdade, porque não tenho o que dizer. Às vezes a poesia, a sensação da poesia, ela acontece justamente onde esse conceito de poesia termina, onde ele não consegue abarcar mais, onde ele não consegue se estender mais. Esse conceito, né, que foi colocado como essa métrica e essas rimas e esse sentimento de falar sobre amor ou sobre todas essas coisas, todas essas palavras que foram colocadas como regras, né, também. E de como a vivência negra e indígena, né, ela torce essas palavras, né? Ela pega essas palavras e trazendo para essas vivências, a gente consegue fazer com que esses conceitos se expandam, né? Com que esses nomes eles signifiquem outras coisas, assim. Tem algo que eu sempre vou ficar voltando na Audre Lorde, porque, enfim, é o texto que guiou a gente para fazer essa conversa. E tem uma coisa que ela fala, que é, falando da poesia, né? Que é essa destilação da experiência, que é a poesia, da qual brota a poesia verdadeira, precede o pensamento, assim como o sonho precede o conceito, o sentimento precede a ideia e o conhecimento precede o entendimento. Então, é me baseando nela que eu fico pensando como partir do sentimento para formar pensamentos, né? Como a gente parte, isso que Mariana falou, assim, como a gente sai do sentir primeiro, do entender primeiro nossas demandas sentimentais, o que está guardado nesse lugar tão escuro que a Audre Lorde comenta, do que está... que ela, inclusive, fala, né? O lugar do ódio é o mesmo lugar onde a gente guarda todos esses processos... esse lugar escuro ele é compartilhado, tanto o ódio, tanto a raiva, quanto esses processos sentimentais e esses acessos que a gente acaba perdendo no caminho ao sentimento, inclusive com nós mesmas, né? E aí, outra citação, vou ficar só fazendo essa mediação de citações, que ela diz o seguinte: eu falo aqui de poesia como uma destilação revelatória da experiência, não o jogo de palavras estéril que muitas vezes os patriarcas brancos distorceram a palavra poesia para significar, para cobrir um desejo desesperado por imaginação sem vislumbre. E eu fico pensando muito, quando ela fala isso, sobre como a poesia ela é uma prática, antes de ser esse jogo de palavras estéreo, né? A poesia ela é uma prática de vida, uma prática de atravessar, né? Uma prática de continuar vivendo, né? Então, enfim, vamos falar um pouco sobre isso, assim, de como nas práticas de vocês, na vida de vocês, não é preciso, e com isso eu não estou recusando a leitura ou esses estudos mais legitimadamente válidos, né? Mas como na prática de vocês, como a vida faz com que a poesia aconteça sem a necessidade de necessariamente se debruçar sobre esse local que já está dado, né? Que é o da leitura, que é o de vou ler várias poesias e vou estudar poesia a partir disso. Mas como na vida da gente isso acontece? Eu não vou dizer quem vai falar primeiro dessa vez. Quem se sentir melhor para falar primeiro, fala. Cara, eu amo esse trecho que você leu agora, o último, que é de um conto da Audre Lorde. Eu amo esse texto, porque ele simplesmente coloca tudo por terra que a gente já pensou como ideia de certo, né? E eu sempre digo uma coisa, assim, né? Que a gente tem que começar a trabalhar, né? Nós, pessoas pretas, começar a trabalhar o nosso poder de autoridade, né? De dizer assim, olha, esse texto não é bom.
E não é porque eu não estou entendendo, né? Primeiro tem que cair essa ideia de que os textos que a gente não entende são textos bons, porque eu não vejo, né, significado uma coisa que ninguém entende. E aí é uma boa poesia, porque ninguém entende, e não é porque ninguém entende, é porque não está dizendo nada, né? Então a gente começar a entender assim que tem poesia que não está dizendo nada. Não é porque está falando dos pássaros, das rochas, do céu, da metamorfose, quatro, não está dizendo nada, né? Então acho que a gente tem que começar a trabalhar esse poder de autoridade, de dizer essa poesia não está dizendo nada, este texto não está dizendo nada, porque senão a gente cai nesse não estou entendendo, né? Que é o que a branquitude faz para justificar, né, o eles serem mais inteligentes, que não são, e óbvio, né? Então a gente tem que começar a trabalhar essa autoridade de dizer, eu não estou entendendo, e não é porque eu não estou entendendo, é porque não está dizendo nada. Eu amo esse fragmento, é o fragmento que eu tenho grifado com o meu post-it na página do livro, porque eu acho que é isso, assim, né? Uma vez eu estava lendo Judith Butler, né? Eu nem gosto de dizer muito o nome de pensadoras brancas, porque eu acho que elas não sopram nossos nomes por aí, mas vou dizer aqui só porque vou deslegitimar mesmo. E eu estava lendo Judith Butler e eu fiquei, né, lendo o livro, né? Acho que tem muitas coisas que são pertinentes, mas que tem muitas coisas que não são pertinentes, né? E por muito tempo, assim, né? Eu lembro quando eu li esse livro, depois eu fui revisitar esse livro, porque eu também acho que é importante a gente entender o mecanismo de funcionamento deles, né? Porque se eu vou dizer que não funciona, eu preciso saber onde não funciona. Porque se eu dizer só que não funciona, para eles não funciona, entende, né? Porque para eles basta dizer que não funciona para a gente, né? A gente tem que saber de verdade ali. E eu lendo, eu pensei, algumas coisas são pertinentes e algumas coisas não são pertinentes. E não no sentido de que não são pertinentes porque para mim não são necessárias. É que não são necessárias para ninguém. E aí eu preciso entender esse meu poder de autoridade em dizer, em algum momento, a Judith não é necessária. E eu não estou dizendo que ela não seja necessária para mim, estou dizendo que ela não é necessária para ninguém. Porque nesse fragmento que eu li aqui, eu entendo que isso não é necessário. E é ponto, né? Logo depois eu fui ler Octavia Butler, né? Aí, né, temos uma grande diferença. E eu li Laços de Sangue e eu falei, esplêndido, tudo é necessário. E não é porque eu tenho pontos em comum em vida com a Octavia Butler. É porque eu sou uma boa leitora. É porque eu leio desde os meus 12 anos e eu sei entender o que é uma boa leitura e o que não é uma boa leitura. É só por isso. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar esse poder de autoridade. Eu estava falando na semana passada com uma amiga e eu falei assim, a nossa aproximação com a natureza, a nossa ancestralidade, né, e tudo que circunda isso, porque eu acho que a gente fala da nossa ancestralidade, mas a gente não sabe dimensionar, né? Eu acho que é uma parada que vai muito além dos nossos saberes, né? Ainda que nossos saberes sejam raízes profundas, mas vai muito além. E eu falei com ela, a gente sabe sentir dentro dessa relação com a natureza. Eu tenho um poema que eu digo, cria uma relação com a natureza. E eu acho que é muito importante esse movimento de criar uma relação com a natureza, porque eu acho que a gente tem essa proximidade, eu acho que a natureza dialoga diretamente com a gente, né? E aí eu estava falando com ela, a gente sabe sentir algumas coisas, né? E a gente sabe descrever o sentimento. Né? Se eu falar assim, cara, no dia em que eu passei por tal coisa, assim, né, muito pesada e me aconteceu uma coisa boa, eu vou, né, eu sempre agradeço à noite quando eu faço meu rezo, eu sempre agradeço a quem meus olhos não alcançam, né, nesse sentido de que quem está aqui por mim, que eu. E não digo num quadro em que a gente sabe nomear esse a quem nossos olhos não alcançam. É aqueles que nossos olhos não alcançam, que a gente não sabe nomear, porque
existe, né? Então, eu falei para ela, a gente sabe sentir, a gente sabe descrever muito bem o que a gente sente, mas eu acho que a gente não sabe entender ainda, em plena, sabe? A gente não sabe entender o que a gente sente. E aí eu acho que a poesia é esse caminho, né? Do que eu sinto e ainda não entendo. Eu amo quando a Audre Lorde vai dando essa ordem, né? Do que antecede e o que precede, o que antecede e o que precede, porque eu acho que ela vai mostrando um caminho, ela vai desenhando um caminho. Eu disse uma vez que eu acho muito importante, que mais importante de quem fala o que tem que ser feito é quem mostra como tem que ser feito, né? Então, eu acho que a Audre Lorde ela vai fazendo isso. E eu acho que a poesia é esse caminho, assim, do que eu sinto e não entendo, né? Eu sempre falo, me vendo de fora é mais fácil me entender, né? Qualquer coisa que a gente vê de fora, quem está fora da situação consegue, né, entender, não num tom de análise, né? Não estou levando para uma categorização científica, né? Mas é mais fácil entender mesmo, um entendimento que passa por todos os saberes, né? Até aquele que a academia não legitima. Mas eu acho que a poesia é esse caminho. Eu lembro até hoje, quando eu fiz uma das poesias que mais me rendeu frutos no sentido de trabalho, foi que eu fui tomar uma cerveja com a minha mãe. Fazendo cerveja, eu produzo muito. Fazendo cerveja, tomando cerveja. Meu sonho é fazer cerveja. Tomando cerveja, eu produzo muito, né? Ou seja, estou confortável ali naquele lugar. Eu fui tomar uma cerveja com a minha mãe, eu tomando uma cerveja com a minha mãe, lá em Caxias, sentada no meio-fio, e minha mãe começou a me contar várias histórias, repetindo histórias, né, como mãe faz, né, e ela repetindo várias histórias, e eu vi que o ponto em comum daquelas histórias, ela contando das minhas tias, assim, né, da minha avó, de minha bisa, de minha tia-avó, todos os pontos em comuns passavam por alguém passou um perrengue, ou elas estavam na rua e aconteceu alguma coisa. É sempre assim, um perrengão. E eu falei, cara, por quê, né? E eu fiquei com essa frase na cabeça, fiquei na ponta do abismo, lá vai a mãe preta. Fiquei com essa frase na cabeça dias, dias, dias. Foi a poesia mais longa, né? Eu gosto que a Audre Lorde também fala que a poesia nunca terminou, né? Você nunca terminou a poesia. Você pode ter falado, acabei de escrever, mas você não terminou. E eu demorei acho que um mês para fazer essa poesia, assim, escrevia, chorava, chorava, parava, escrevia, chorava, chorava, parava. Então passava por algo que eu estava sentindo, né? Que eu sabia escrever, externalizar esse sentimento, mas eu não sabia entender ele em sua plena, assim, não sabia entender ele até o fim, sabe? Destrinchar, esfarelar esse sentimento, eu não conseguia, porque me atingia de uma forma totalmente direta, assim, e era para além do que eu posso atribuir. Eu digo, tô falando demais, vou finalizar. Eu digo sempre que eu não culpo mais pessoas pretas, né? Eu tive um pai ausente, né? Minha mãe perdeu a minha guarda quando eu tinha 12 anos, mas eu não compartilho mais desse pensamento de culpabilizar esses corpos, né? Eu participo desse pensamento de responsabilizar esses corpos. E não é como se responsabiliza um corpo branco, né? A gente responsabiliza de uma outra forma. Mas jamais culpabilizar, porque são coisas que, se eu for culpar o meu pai, eu tenho que também culpar meu avô, e eu tenho que também culpar meu bisavô, e meu tataravô, e nananana. Então, acho que a poesia é esse meu caminho, né, para colocar para fora esse sentimento de vida, né, que eu entendo enquanto sentimento, mas eu não entendo enquanto um quadro geral, né, e que me ajuda também nesse movimento de entender essa responsabilidade. Não só essa responsabilidade para coisas, né, ditas como ruins ou falhas, mas também essa responsabilidade para tudo que a gente já fez de engrandecimento a esse planeta. Falei a beça. E aí, Mariana, para você, assim, como a poesia e a vida se relacionam? Como tu se sente fazendo poesia na prática, na vida? Eu não sei, eu estava ouvindo
a Carol falar, e eu estava pensando assim, a minha cabeça imediatamente já me levou para vários lugares. E às vezes eu penso que a nosso instinto inicial, pensando nessas escolarizações que a que a gente é submetido, né? Já é o que eu vou falar daqui a pouco, o que eu vou falar depois. E aí eu não sei, eu tenho tentado muito me desarmar mesmo. E com o que eu tenho, e escutar e permitir que essa troca aconteça numa perspectiva o mais próximo do que a gente pensa que pode ser algo orgânico, assim. E aí é isso, processos que eu tenho tentado exercitar e levar realmente para a minha prática. Um dos principais é esse, assim. Eu não preciso sempre ter algo na ponta da língua para responder. Eu não preciso, enfim, falar por cima de ninguém. Eu tô nesse, enfim, se estamos trocando, e eu vou, enfim, falar o que eu tiver depois de te ouvir, realmente de ouvir, sabe? E aí eu fico tentando pensar realmente essas relações com o interlocutor, assim, de encontrar quem são esses interlocutores e como eu posso trocar nesses lugares. E, enfim, estamos no momento, vivendo historicamente um momento de revisões urgentes, assim. E aí, se a gente está tendo esse processo de revisões urgentes, porque a gente precisa repetir tudo da mesma maneira, sabe? Eu fico pensando muito nisso, assim. Estamos falando de, enfim, releituras históricas, revisões históricas e de espaços de fala onde outros sujeitos históricos podem enunciar, onde a gente pode trocar. E aí eu fico pensando, a gente vai reproduzir tudo do mesmo jeito, esse lugar conteudista, esse lugar de eu falo, de eu tenho o meu tempo de falar, eu estou esperando o meu momento de falar para falar aquilo que eu preparei, independente do que, enfim, vai surgir dessa conversa aqui, que imprevisibilidades dessa troca estão aí colocadas, sabe? Eu acho que estou interessada realmente nessas interlocuções e em trabalhar em mim esse lugar de não precisar sempre ter essa resposta. E não sei, velho, não quero falar da mesma maneira, eu quero que outras pessoas me entendam. E quem são essas pessoas que eu quero que me entendam, sabe? Eu não quero chegar aqui e vomitar um monte de coisa, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero falar aí do mesmo jeito que vocês me entendem aqui, eu quero conversar com a minha avó e eu quero que ela me entenda também, sabe? Então, eu acho que essas poéticas, para mim, residem muito nesses lugares, assim, de pausa mesmo, de tempo, e de entender os silêncios, e de entender as não respostas, e de falar sobre os desentendimentos também, sabe? Eu acho que são maneiras possíveis de não reproduzir as mesmas lógicas, só mudando, enfim, essas variantes, sabe? Eu acho que não é sobre trocar a variante e o resultado ser o mesmo. Eu acho que se a gente troca, a gente está produzindo outras epistemes, e eu estou interessada nessas outras epistemes, assim, que podem surgir, inclusive, desses silêncios, desses não saberes, e, enfim, acho que é isso. Eu estava na terapia esses dias, online, né? Porque agora tudo é online. Estamos aqui nessa tela. E eu fiquei viajando no fazer sentido. Porque eu sempre pensei fazer sentido como uma coisa que era sinônimo de entender, assim. Fez sentido porque eu li, as palavras se conectaram ali e fez sentido. E aí o meu psicólogo falou, tipo, não, eu tô falando de fazer sentido de sentir. De fazer um sentido, literalmente, de rolar alguma coisa reverberar ali em você a partir daquilo, que não necessariamente você vai conseguir organizar, compreender, responder da mesma forma, sabe? E, enfim, e tudo está acontecendo comigo ao mesmo tempo que eu estava aqui na IFE, porque quando a gente recebeu essa proposta e eu vi que era sobre amor, eu falei, tipo, fodeu, assim, não sei.
Não sei o que vai rolar, porque nunca fui essa pessoa que está elaborando sobre amor, mas todos esses processos parece que se juntaram para eu pensar no amor como essa coisa do fazer sentido, mas não do fazer sentido que eu pensava antes, assim, mas de fazer sentido de algo ali, algo na experiência compartilhada da gente que a gente pega, sabe? Mesmo que a gente não esteja, mesmo que a gente fique em silêncio, mesmo que a gente não queira falar, sabe? Eu acho muito importante que quando a gente está trocando, inclusive online, porque esse espaço tirou uma coisa que a gente tinha um silêncio que a gente se olhava nos olhos, então não era necessariamente um silêncio completo, tinha algo que estava acontecendo e que agora a gente não tem mais, então deixa as coisas meio robóticas. Eu até tô me perdendo um pouco, porque eu aqui. Mas isso é cuidado, né? É ter um cuidado, você aceitar os silêncios, assim. Então, inclusive aqui, falando desse espaço, que muitas vezes a gente está aderindo a processos que vão fazer as coisas funcionar nesse âmbito do que já está posto, né? Sintam-se à vontade para não responder ou para, sei lá, também discordar de um babado, dizer assim, gata, não tem nada a ver com o que você está falando, não entendi nada, eu acho que eu faço outra coisa, você nem leu direito, entendeu? Eu acho que tudo isso está em jogo aqui. E, tipo, me perdi um pouco, aí a produção dá uma cortadinha, porque, sei lá, fiquei pensando nisso, né? De tipo, eu vou mediar um espaço e aí eu vou tentar fazer com que elas falem, não vou me colocar muito e tal, mas isso também é impossível para mim ouvir vocês e não me colocar, assim, no sentido de uma experiência, né? E no sentido do que tudo isso de pensar sobre amor e poesia também me levou a pensar, né? Que é como, para mim, o amor e a poesia acontecem quando é, esses espaços inférteis cessam, assim. Para mim, a poesia acontece quando a gente consegue romper esses métodos, esses modos de operação que fazem a gente ficar regurgitando as coisas, né? De a gente ficar repetindo as coisas, assim. E tem uma coisa, pensando a poesia como prática, né? Não pensando a poesia como essa organização de palavras que a Audre Lorde coloca, mas pensando a poesia como prática, tem uma coisa. Eu me interesso muito em pensar como a poesia ela ricocheteia, como essas experiências elas ricocheteiam na gente, assim, e de como tem um processo educacional aí através da poesia, né? Porque a gente vê outras gatas parecidas com a gente falarem dos seus processos com amor, falarem dos seus processos com ódio, falarem dos seus processos de acessar os sentimentos, e de alguma forma isso faz com que a gente relocalize algo, que não vai ser a mesma coisa que aquela gata faz no seu processo poético, né? Mas que a gente leva pra gente, assim. E eu acho que isso é uma vivência muito, muito conectada com a negridade, né? Com a negridade falando de um processo de escuridão mesmo, de acessar a escuridão, assim. De acessar essa escuridão específica. E de que passa pela oralidade, né? Porque as palavras sempre foram, na prática, antes de rolar todo esse processo de pegar a palavra e torcer ela, as palavras sempre foram som, né? Tem uma coisa que a Leda Maria Martins fala que é antes das palavras já se dançava, né? Então, antes de haver essa organização, já havia o som. E aí eu queria pensar como, até nos processos de oralidade que são tão importantes para a gente, pensar como a poesia das outras chega na gente e como isso é um processo de formação, um processo formativo que vai além de se ler um livro ou que vai além de se trazer uma referência de qualquer pessoa, mas de alguma forma fazer sentido. Eu falei muito e talvez eu não sei se eu fiz sentido, no sentido de sentir mesmo, não estou falando de entender, não. Entender, aí cada gata leva o seu, né? Estamos aqui conversando. Mas me parece que tem algo
das poesias de vocês, e aí falando de vocês especificamente, quando eu li os textos de Mariana ou quando eu olhei os vídeos da Carol no YouTube, acho que eu me senti relocalizada, deslocalizada, sabe, de alguma forma. E eu não sei, queria que vocês falassem sobre isso, admitindo que eu me perdi bastante. Não sei, eu estava estudando as coisas esses dias, né? Todo esse processo aí de escrever o TCC, me formar. E aí eu estava lendo pensadores europeus e não sei o quê. E aí, em um determinado momento, eu cheguei numa parte que falava que a linguagem molda a matéria, que a linguagem ela penetra a matéria e que isso, de alguma maneira, vai definir o que aquela matéria virá a ser, né? Que eu acho que é muito sobre isso quando a gente fala, e eu acho que a pesquisa adiante bate muito nesse lugar, e é uma referência para mim, pensando assim, como a poética das minhas amigas me influencia, acho que o que a gente produz é uma grande referência para mim. Acho que quando a gente para pensar nessa grande ficção que é a história com H maiúsculo, né? E como essa linguagem penetrou a matéria das coisas a ponto de que a gente veja essas coisas a partir do que essa linguagem nos ensinou, né? E aí eu estava ouvindo um podcast com várias acadêmicas e Castiel Vitorino lá, entre elas, falando. E aí ela falou uma coisa que eu conectei imediatamente, assim, que a linguagem é o limite, né? Que a linguagem, ela é um limite. Então, eu acho que é pensar realmente como esses limites são rompidos a partir de, enfim, de usar a linguagem de outra forma. E eu acho que as minhas amigas têm me feito pensar muito. E eu falo das minhas amigas, eu falo das pessoas que pensam e que estão perto de mim, que eu sou muito grata e muito feliz por viver na mesma época que elas, porque elas realmente são as minhas referências, assim. E aí eu fiquei pensando, né, quando a gente desvia a linguagem para falar de outras coisas, para falar de outras maneiras, como isso também vai remoldando ou desmontando essa materialidade que a gente pensa que existe, né, sobre uma coisa. E eu acho que, para mim, é muito nesse lugar, realmente, do que a gente falou o tempo inteiro, de desaprender o que eu passei a minha vida inteira sendo ensinada. E, enfim, eu acho que agora o momento é muito mais sobre perguntas do que sobre ter respostas para as coisas, né? Aí tenho pensado muito nisso, assim, de como eu, enquanto esse corpo que existe no mundo, em contato com essas que estão próximas a mim, podemos moldar essa matéria do mundo para que, enfim, possamos ver e ouvir outras coisas, né? Não sei. Eu acho que, partilhando um pouco do que Mariana falou, dessa coisa da gente sempre estar, acho que é reproduzindo mesmo um pré-pensado, né? Sua fala me deu uma bugadona, estou aqui reverberando ainda. Mas acho que eu vou responder essa com uma poesia, que acho que até a gente dá uma quebra nessa. Tudo, porque eu ia pedir uma palhinha já no final, aí você já trouxe. Melhor Já me ainda. adiantei. Te dar uma quebra nesse padrão. Mas eu lembro que essa poesia aqui, quando eu estava escrevendo ainda muitos textos para o Islã, eu lembro que eu fiz essa poesia, né? E eu tinha muita dificuldade, às vezes, né? Muita dificuldade não, eu tinha muito medo de pensar que as pessoas pudessem não entender o que eu estava falando, porque eu tenho uma linguagem, às vezes, um pouco brisenta, né? Eu me defino brisenta, assim, mas às vezes eu falo uma parada meio que, entendeu? Mas às vezes não é nem para alcançar mesmo, às vezes eu só estava doidona na hora. E aí eu tinha medo, assim, muito medo das pessoas não entenderem. Eu falei, cara, mas se eu falar isso, assim, sem ser um pouco mais direta, e no Islã aprendi muito esse ser direto, né? A palavra tem pressa, mas toda a estrutura do Islã é montada sobre uma urgência, né? Então a palavra precisa ser direta
precisa ser rápido, né? O tempo é precioso no slam, em tudo. E eu falei, como que eu vou fazer para escrever essas minhas piras, né? Essas minhas brisas, assim, essas minhas maluquice, e fazer com que as pessoas me entendam, né? E aí uma amiga minha falou, cara, você tem que perder esse medo das pessoas te entender, tipo, às vezes nem tudo é sobre entender, que acho que entra um pouco no que a Ante falou, nem tudo é sobre entender, então só se joga, amiga. E aí eu fiz essa poesia. Depois dessa poesia, que a minha escrita ganhou também toda uma outra coisa, assim, foi para um outro lugar totalmente coisa, né? E, enfim, tô ainda com muitas informações de vocês, vou sair daqui assim, ó. Mas acho que é essa sacada, assim, tanto eu escrevendo, assim, tanto, tipo, na faculdade eu vejo muito que eu tenho esse movimento, assim, de não afrouxar, tipo, totalmente ao que eles querem, assim, tipo, seja apresentando um trabalho, eu vou falar uma gíria mesmo, tá? Eu não vou me colocar totalmente, assim, porque senão, em algum momento, assim, eu já vi amigos, assim, que deixam de ser alguma coisa e vão se tornando alguma coisa, sabe? Eu não queria fazer esse movimento. Enfim, vou fazer a poesia que eu estou tentando falar enquanto penso, tá muito informação. Mas é assim. Pensamento multirraciocínio e a reta encaixa-me evasão. Repara a cor da caça e pensa por que tá no chão. Eu vi a corrida dos meninos e era em volta da prisão. Vi o projeto genocida esfaquear a reparação. E eu sei de có desculpa para esconder a culpa de quem luta com fortuna, status quo da podridão. Como é que eu posso acreditar criar um mundo se dentro da minha lógica eu não creio em invenção? Cada vez mais difícil, o Ocidente tem seus vícios, eu me curo e sacrifico, mas só se for pelos meus, volto ao ponto de laçada, feito sangue sem estanque, armo o punho e a revanche, que hoje eu não tô pra desmonte. E quem me dera ter conversa como alívio de estresse, só falo se tenho pressa, grito a palavra terra e cruzo a rua inteira, equilíbrio portátil, portas furo no automático, sou pra ser mais com destaque, sem filos mais que descartes, meu som corta algumas vibes, de bailar só com os passos, incluo cabeças. E gira mundo ao contrário, que hoje eu vou rebobinar, redemoinho vem de cima para me aproximar, a natureza tem seus guias e checa que eu tô lá, depois do fim, depois das contas, sobra eu para te ensinar que se matéria morta fala, vocês vão ter que me escutar. Morri, eu tinha 12 anos, hoje ainda tentam me matar. Renascimento é movimento cultural, faz parte. Não se nada quando a água afogou seus ancestrais. Não canto para falar, falo para fazer silêncio. É quando vaza que essa água desafoga aqui dentro. Se tá difícil de entender, é meu negreiro em andamento. E chamam coração, mas chamam quando o banzo fica quieto, diaspórico. Palavra branca para justificar. Se eu pudesse, desde sempre, eu cantava em Yorubá, perdoa o fardo, mãe, perdoa a presa que sou eu, que eu só perdoo o privilégio, se hoje mesmo ele morrer, não é questão de cansaço, eu disse agora mesmo que tô morta, é questão do defunto ainda carregar o mundo nas costas, ainda assim, massa cefálica e vocês massa de manobra, ainda assim no seu quadrado grita quem inventou a roda, canavial, cana, navio, canavial, cana, navio, canavial, cana, navio, via. Eu tô na fuga pro quilombo, pode me apagar daqui. É que quase morre, né? Meu Deus. Muito... Sei bem... É isso, pou, né? Aquela só consiga... É o que dá pra dizer agora. A gente... Eu acho ótimo para fechar, para quem estiver vendo sair com essa poesia da Carol. Queria deixar, antes de a gente fazer uma fala final, queria deixar muito colocado aqui que essa é uma tentativa, né?
A gente se propôs a falar de amor e de poesia, sabendo que essas palavras talvez fossem limites para a gente, né? Mas que, de alguma forma, aqui a gente precisa dialogar com essas palavras, precisa usar essas palavras e fazer delas um propulsor mesmo, já que a gente vai ter que lidar com esse mundo, né? Que veio a ser como ele é agora, assim. Queria agradecer muito a Mariana Souza, a Carol Dalfarra, por toparem o convite dessa conversa, por fugirem completamente do assunto junto comigo, por se perderem junto comigo, porque é sobre isso. Não sei se vocês querem fazer uma fala final, dar um alô. Queria dizer que eu fiquei feliz, estava preparada para a imprevisibilidade, mas é sempre bom quando as coisas meio que fazem a gente repensar. E, enfim, achei maravilhoso ouvir Carol. Muito obrigada. Obrigada, Anty, pelo convite, pela conversa. Sempre maravilhoso trocar com você, amiga. Sempre grata pelos aprendizados. E é isso. Agradecer vocês, mas quem agradece, como é que tu fala? Eles que têm que agradecer, né? Eles que têm que agradecer. A gente agradece mais por nada, gente, aquela. Eles que têm que agradecer, vou levar isso para a vida. Mas é isso, fiquei muito feliz, assim, eu acho que a gente tende a ter um medo às vezes, né? Eu fico assim, ai meu Deus, o que será que vão falar? O que será que vão perguntar? Não sei o quê. E é muito bom quando a gente chega em espaços, né? Agora, espaços cibernéticos, mas não deixam de ser espaços, e a gente se sente acolhida, né? A gente sente que tudo acrescenta, que eu poderia ter chegado aqui e falado só um oi, que eu ia sentir que eu somei de alguma forma, porque eu senti que vocês estavam super abertos, assim. Então, obrigado. Só agradecer mesmo, mas eles que agradecem, acabei de aprender hoje. É isso, gente. Continuem ligados na programação da Mostra e Fé. Acessa lá. Eu sei que você já deve estar no site, mas eu vou falar de novo, só para a gente poder deixar aqui bem colocado, né? www.mostraefé.com.br. Muito obrigada pela companhia e fiquem ligadas nos filmes e nos outros espaços promovidos pela IFE. Um cheiro e até mais.